Que Deus abençoe sua vida. Que bom! Mais uma vez estamos aqui para mais um dia do nosso devocional diário. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Quero pedir a você que neste momento, onde nós estaremos já ouvindo a palavra de Deus, estaremos orando. Hoje nós queremos tirar ou extrair algumas lições acerca do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. Esse capítulo 3 fala acerca do chamado de Samuel, e nós queremos estar tirando algumas lições para a nossa vida, para a nossa caminhada. Eu creio que Deus tem um chamado para você neste dia, e eu creio que essa palavra vai estar impactando o teu coração. Mas antes, eu peço a você que compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que a gente possa estar levando essa mensagem a mais e mais pessoas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor, e sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. A gente quer ler até aqui, e a partir daqui a gente começa a falar acerca do chamado. Eu quero dizer que você que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor Deus tem um chamado para a tua vida, que Ele te chama. Certamente, por várias vezes, Deus tem falado com você, mas em vários momentos, nós às vezes não percebemos o falar de Deus. Às vezes escutamos, mas não ouvimos. Ou seja, temos a noção do som, ouvimos o som, mas não temos o discernimento. Não paramos para prestar atenção naquilo que Deus quer falar conosco. E muitas das vezes, as vozes e as vezes que Deus quer falar conosco se tornam muitas das vezes em nossos ouvidos como se fossem ruídos, pela nossa insensibilidade, muitas das vezes pela nossa displicência. Estamos distraídos com tantas coisas, mas Deus tem um chamado para cada um de nós. Aqui diz o texto que o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Aqui nós aprendemos a primeira característica de um chamado de Deus. Repare que ele ministrava perante o Senhor, quer dizer, ele servia perante o Senhor. Então, todos nós que somos chamados por Deus, nós somos chamados a servir, a fazer a vontade de Deus, a fazermos a diferença aonde Deus nos colocou, a sermos sal e luz, a sermos lâmpadas, a sermos realmente instrumentos na mão de Deus para abençoar vidas. Então aqui repare que a primeira característica do chamado, ele é servo, ele é serva. Aí diz que sob a direção de Eli, quer dizer, ele está ali submisso,
é uma pessoa aberta e com um coração aberto para obedecer, Então a primeira característica de um chamado, ele é servo. A segunda característica, ele é obediente, ela é obediente. E aqui o texto continua, dizendo que certa noite Eli, que era o mentor de Samuel, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. E aqui nós aprendemos também mais uma lição, abrindo um parênteses aqui, que a terceira característica de alguém chamado por Deus, ele está na presença. Mas antes de falar de estar na presença de Deus, eu quero abrir um parênteses em cima desse versículo aqui, que fala que certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Então, repare que aqui nós temos duas grandes lições. Eli estava deitado no seu lugar de costume. Isso remete a dizer que ele estava na posição. E lembrando que Eli era o mentor de Samuel. Então, isso logo nos abre a mente sobre em quem temos buscado inspiração, em quem temos buscado instrução para a nossa vida. Que posição essas pessoas se encontram? Porque aqui fala que Eli estava deitado em seu lugar de costume. Então todo o líder, todo o mentor, ele é caracterizado por um testemunho, por alguém de caráter, por alguém de uma posição que está alicerçado, que está fundamentado. Lembrando que Eli já era uma pessoa já avançado em idade, ele enxergava muito pouco, mas ele estava na posição, ele estava no lugar de costume, no lugar que você podia encontrar. Isso também aponta para a firmeza de caráter, alguém que tem uma palavra firme, alguém que é firme, alguém que é constante, alguém que é abundante. Então, eu quero, neste momento, dentro desse parênteses que abrimos, você que tem um chamado, preste atenção em quem você tem tido como exemplo, em quem você tem buscado, porque Deus te chama, mas é necessário que a gente possa buscar orientação, conselhos na fonte genuína, em pessoas genuínas, em pessoas sérias, em pessoas compromissadas, em pessoas que têm vida com Deus, em pessoas que têm testemunho, que vão ser canais de bênçãos para a tua vida. Então aqui a gente caminha para finalizar esta reflexão de hoje e a gente vai para a terceira característica. A primeira, ele é servo, características de um chamado. Alguém que é chamado por Deus, ele é servo, ele é obediente e ele está na presença. E diz o texto aqui no capítulo 3, no capítulo 3, no verso 3 de 1 Samuel. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então aqui a terceira característica, ele está na presença de Deus. Ele está no ambiente aonde Deus está. Quando a gente fala de estava deitado no santuário, a gente fala de ambiente.
Então, que ambiente você tem estado? Com que pessoas você tem andado? Porque isso é importante também na nossa caminhada. É importante para aquele que é chamado por Deus. Porque se você é chamado por Deus, Deus vai te levar a ambientes que são proporcionais à sua manifestação, aonde Ele vai falar, aonde Ele vai se manifestar, aonde são ambientes propícios para que você possa ouvir a voz de Deus. Então aqui, nós temos a terceira característica do chamado. Ele está na presença, ele busca a presença de Deus. Aqui diz que Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Isso aponta para a presença de Deus. A arca de Deus, naquela época, simbolizava a presença de Deus. Então ele está na presença de Deus. E quando nós falamos estar na presença de Deus, isso significa dizer que ele tem estado na posição aonde ele renuncia a si próprio, deixa a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus, para viver conforme a palavra de Deus, para viver guiado pelo Espírito Santo, para viver uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. Então eu quero deixar para você essa palavra, e eu tenho certeza que Deus está te chamando, Deus está falando com você. Então abra o seu coração e assim como Samuel, se disponha, ainda que por algum momento você não tenha a percepção do falar ou do chamar de Deus, pelas distrações, talvez pelos problemas, pelas dificuldades, pelas aflições da vida, mas entenda que sempre vai ter alguém que vai te mostrar, sempre vai ter alguém que vai te dirigir, sempre vai ter alguém que vai te sinalizar que Deus está falando com você, que Deus está te chamando, que Deus quer transformar a tua vida, que Deus tem plano, que Deus tem coisas novas para você, que Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Continua, Deus Todo-Poderoso, falando conosco, Pai. Ó Deus, essa pessoa, meu Deus, que tem, ó Pai, andado numa vida de incertezas. Essa pessoa que tem andado, Senhor, em muita confusão. Essa pessoa que tem buscado respostas, mas não tem encontrado. Eu tenho certeza, meu Deus, que o Senhor tem resposta para essa pessoa, que tem nesse momento dobrado o seu joelho, buscado a tua face. Eu tenho certeza, Pai, ó Deus, essa pessoa que tem andado, meu Pai, sem direção, angustiada, aflita, Senhor, eu creio que Tu tens um chamado, Tu tens um propósito, Tu tens coisas grandes, Senhor, para realizar na vida dessa pessoa. Senhor, levanta ela, Senhor, sustenta ela, desperta, ó Deus, cura a sua alma, cura o seu corpo, cura o seu espírito. Deus vai de encontro à sua necessidade, abençoa, Pai. Ó Deus, sê conosco, Senhor. Ó Deus, nós cremos no poder, ó Pai, desta palavra, porque a Tua palavra é a palavra de Deus, e nós oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém.